Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Pode Mais Podcast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre advocacia criminal, um assunto extremamente interessante, né, complexo. E para falar sobre esse assunto tão bacana, nós estamos recebendo o Dr. Hélio Julião. Tudo bem, Fred? Olá, Mais uma vez. Queria falar que é um prazer voltar aqui, né, pra gente ter essa nossa conversa e falar que é uma honra estar aqui mais uma vez para debater esse tema polêmico, né? Vamos dizer assim. Você foi um dos primeiros convidados do Pode Mais Podcast, isso lá no comecinho da pandemia ainda, né? A gente fez aquela entrevista bacana e agora estamos tendo o prazer de poder bater esse papo novamente. Doutor Hélio, fala pra mim, advogado, né, bem sucedido, como é que você começou a carreira jurídica? Fala pra gente. Então, Fred, eu me formei na Unig, né? Sim. Comecei lá em 2014, minha faculdade, me formei em 2019 e estagiei na Defensoria Pública, que para mim foi uma escola. Quero agradecer até ao Dr. Felipe, que foi o meu mentor lá, que foi através dele que eu comecei a me desenvolver, né, nos casos e tudo mais. Em relação ao período ali de estágio, fiquei 2 anos na Defensoria e depois eu fui para a Vara do Trabalho. Que aí eu quero agradecer também a doutora Aline, que foi a juíza lá, que foi a responsável durante esse período pelo meu desenvolvimento. E agradecer a toda a equipe também dos 2 lugares. E para mim foi um prazer estar lá nesse momento e desenvolver. E devo a eles aí tudo que eu construí até hoje, que ali foi a minha base, né, de estruturação. Sim. E foi essa passagem pela Defensoria que te abriu os olhos para a advocacia criminal? Então, vou chegar lá. Por quê? A nossa defensoria ali era vara de família. Então você vai me falar como? Como que um advogado que atuou no suporte ali da vara de família e depois estagiou na vara do trabalho, como que ele virou um advogado criminalista? Me formei. E no início de atuação, eu comecei lá no escritório com o Dr. Anderson Chapoca e foi ali que eu me atinei para o direito criminal. Um abraço para o Chapoca também. Um abraço para o Dr. Anderson, que a gente sabe que é um grande amigo, forte amigo aí de caminhada, que sempre me abriu as portas e eu sei que eu tenho um lugarzinho lá. E foi aí que eu comecei a trabalhar com direito criminal. Comecei lá com os casos junto com ele foi aí me auxiliando nesse suporte inicial, porque a gente no início fica com um pouco de medo, né, de atuar e tal, mas com o tempo a gente vai aprendendo que é só ir se desenvolvendo, só aprende fazendo, né, a verdade é essa. Tá certo. Você começou a carreira em Itaperuna, né, você trabalhou aqui durante muito tempo, mas você está atuando fora também, você está atuando em Campos, você atua em São José de Ubá. Fala pra gente como é que é atuar um pouquinho nessas cidades, como você está sendo recebido lá. Então, primeiro, hoje eu moro em Campos, né? A cidade me abraçou e sou muito grato pelas amizades que fiz, tanto na área profissional quanto na área pessoal. E hoje eu tenho atuação com os meus antigos clientes de Itaperuna, né? Que a gente nunca perde esse suporte. E tenho o escritório em São José de Ubá, que hoje eu faço os atendimentos lá. E a gente tem evoluído bastante no município, a gente tem dado suporte para a população lá e a nossa ideia é desenvolver o trabalho cada vez mais no município. Então hoje a gente tem esse leque, eu fico transitando, eu falo que eu moro em Campos, mas meu coração também é de Itaperuna e de São José de Ubá. E você é de extremos, né? Você trabalha em Campos, que é uma cidade, a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e também trabalha em São José de Ubá, que já é bem menorzinho. Como é que é atuar assim, nessas duas cidades tão diferentes? A forma de atuação é diferente, porque obviamente você vai lidar com mais pessoas. O público é diferente. Sim, a visão, né? A visão da cidade em si é diferente. Campos, por ser uma cidade muito maior, a gente passa por algumas situações que em São José de Ubá a gente não vai passar por ser uma cidade pequena. Assim, por exemplo, os tipos de processo, entendeu? Os tipos de cliente. A gente tem alguns crimes, por exemplo, que eu vejo frequentes em Campos que em São José de Ubá já não acontece. Entendeu? Então a gente fica mais em São José de Ubá numa atuação de suporte, de assistência jurídica às pessoas
vulneráveis também, entendeu? A gente até acaba fazendo parcerias com colegas pra gente pegar direito previdenciário, algumas coisas de direito de família, até pra gente dar um suporte necessário para aquela população. Sim. Mas dentro do direito penal, aqui na região, vamos continuar falando das diferenças de região, Sim. Né, de uma cidade para outra. Claro. Em Campos, qual é o tipo de processo que você pega mais já em comparação a São José de Ubá? Não, assim, acho que preponderantemente o crime comum é o tráfico de drogas. É o que A gente vem acompanhando que, assim, a maioria de atuação é o crime de tráfico de drogas, que a gente acompanha como vem sendo a evolução deste na nossa região e tal, seja São José de Ubá, Itaperuna e Campos, os crimes que a gente atua mais no escritório é tráfico de drogas, entendeu? Só que o que eu falo não só disso. Então, eu vejo crimes mais comuns em Campos que eu não vejo em São José de Ubá, entendeu? Até pelo desenvolvimento da cidade, entendeu? No sentido de, por exemplo, um crime de estelionato. Eu não tenho tanto crime de estelionato em São José de Ubá quanto tem em Campos, entendeu? E assim vai. Doutor Érico, em relação à OAB, né? A OAB é uma instituição dos advogados que ela atua em vários segmentos. Você faz parte de algum projeto da OAB? Então, a OAB é o nosso órgão de regulamentação, né? Então a gente tem que estar vinculado a ele para exercer atividade profissional. Só que dentro da OAB existem as comissões, né, que dão suportes para os advogados e até para a sociedade. Sim. Hoje eu faço parte lá em Campos da comissão OAB Vai à Escola, que é um lindo projeto. OAB Vai à Escola. Sim, que é um lindo projeto que a gente traz uma clareza jurídica, ainda que básica, para os alunos. Então a gente trabalha em média com alunos de 12 anos, até os alunos ali de 17, entendeu? Já chegamos a falar até para alunos menores, mas a forma de abordagem, né, é diferente. E assim, a comissão, a gente prega sobre direitos e deveres, a gente prega lá sobre cidadania, sobre eleição e voto e tal. Óbvio que jamais abordando temas partidários. Sim. A gente é partidário, a gente fala no âmbito geral, a gente explica o que é uma eleição, como que funciona, o que vocês têm que pensar para eleger os seus representantes, como que é. Então, esse também é um tipo de abordagem da nossa comissão. E a gente tem visitado muitas escolas em Campos, muitas escolas. O nosso trabalho lá é árduo, é uma comissão que trabalha firme lá. Então eu tenho o maior orgulho e eu gosto muito de ter esse contato direto. E é um trabalho totalmente voluntário. É um trabalho voluntário, nós não recebemos nada para fazer isso. Então a gente faz mesmo para devolver para a sociedade uma coisa que a OAB pode nos proporcionar, que é o nosso ganho diário. A gente vai oferir renda através em tese, da nossa vinculação com a instituição, entendeu? Porque não deixa também de ser uma vitrine, né? Sim, é uma vitrine, claro, com certeza. Ser visto pela sociedade com outros olhos. Sim, com certeza. Falar em ver com outros olhos, né? Como que você vê a advocacia hoje em dia? Como que é o trabalho do advogado hoje em dia? É diferente do que era há 5, 10 anos atrás? Olha, isso que mudou? Muito complexo. Hoje a gente em sabe dia, que a tecnologia ajuda muito, né? Hoje sim, tem um advogado do escritório, tem um advogado que hoje trabalha home office, em casa. Então, o que acontece? Hoje em dia, na verdade, o que a gente fala que é o desenvolvimento da tecnologia, ele auxiliou demais os advogados. Porque hoje a gente consegue, por exemplo, fazer uma audiência, eu já tive exemplos disso no escritório, fazer uma audiência em Campos e virtualmente fazer uma audiência no Mato Grosso. Que coisa, no mesmo dia, coisas que seriam humanamente impossível no tempo de as audiências presenciais. Então as audiências virtuais, junto com a virtualização da advocacia, que é o que a gente pode chamar, sim, ela vem simplesmente para beneficiar o advogado. Só que alguns procedimentos ainda precisam evoluir para a gente ter um sucesso maior, entendeu? E eu vejo a advocacia hoje como uma profissão realmente, que diz
aquele ditado, né, que não é uma profissão de covardes. Hoje, para você ser advogado, você tem que ser corajoso, porque são muitos processos, processos que eu digo, não os processos em si, são etapas que a gente precisa passar para a gente estar bem preparado para defender nosso cliente. Então a gente tem total noção que a gente não sai da faculdade 100% preparado para a atuação. A nossa atuação, ela é uma aprendizagem diária. Sim. Então a gente passa por etapas da nossa construção como profissional, que quando a gente tem seus 5, 10, 15 anos, a gente vai vendo que a gente evoluiu demais, nos comparando, obviamente, com nós mesmos. Então, assim, é uma evolução que a pessoa tem que passar. Não adianta a gente achar que sair da faculdade sei tudo, porque não é verdade. Sim. E essa virtualização da advocacia, como você disse, do judiciário, você acredita que ela se intensificou durante a pandemia e logo após? Sim, porque o que acontece? Nesse período de pandemia, eu até me recordo que eu morava em Itaperuna. Foi útil para alguma coisa, né? Óbvio que foi essa tragédia mundial, né? Sim. Então, assim, nesse período, eu me recordo que eu estava ali, 2020, se não me engano, março, que iniciou a pandemia ali, que a gente ficou, vai decretar ali o lockdown e tal. Sim, nós fizemos até um programa. É verdade, eu lembro. Direito de vir. Sim, então assim, quando estava ali em 2020, nesse momento, a gente ficou meio perdido. Por quê? Porque tudo era presencial, a gente viu os fóruns sempre lotados, e aí assim, a partir do momento que o fórum vai fechar por 15 dias, a gente não tem como saber, a gente vai voltar e tal, e assim, a gente ficou meio desguarnecido. Sim. Eu acredito que a partir disso, que a gente viu, chegamos ali, sei lá, um prazo de uns 3 meses, 4 meses, a gente viu, olha, não tem como, o advogado vai morrer de fome se ficar tudo parado. A gente vive disso. Então, com essa virtualização, eu creio que a partir desse ponto, a gente se pensou em tornar virtuais muitos atos presenciais. Que aí vem se desenvolvendo até hoje, não é um método 100% adotado, só que é um método que tem tudo para chegar na sua integralidade. Sim. Com uma qualidade. Só que depende de muitos ajustes ainda. A gente ainda está meio que no processo, entendeu? Sim. O judiciário, né, antigamente ele era visto com muita morosidade. Sim. Então essa virtualização vem para acelerar, né, o julgamento dos processos e os trâmites, né, legais de todas as ações. Como que você enxerga a ação do judiciário antes e depois da pandemia? Na verdade, isso que você falou tem muito sentido. Em tese, se você tem uma virtualização, ou seja, as informações processuais chegam mais rápido. Sim. Antigamente, por exemplo, eu não peguei meio que essa época, porque quando eu estava estagiando já, na Justiça Estadual já estavam implementando o processo eletrônico, e na Justiça do Trabalho foi um pouco antes. Mas só que, assim, nesse período, a gente já foi acompanhando o início do processo eletrônico e tudo mais. Só que a virtualização não é só o processo eletrônico. Antigamente, para você despachar com o juiz, você tinha que ir com a petição na mão. Aí, para os colegas ou para as pessoas da sociedade que têm a oportunidade de ver uma petição, isso é uma curiosidade que Eric também é cultura. Então, assim, você vai pegar a petição, geralmente, bota assim, o endereçamento, para onde é dirigido, ao juízo, tal. O número do processo, o nome da pessoa. Só que é o seguinte, a gente dava um espaçamento de umas 10, 15 linhas ali para ter um espaço em branco. Porque às vezes quando você ia despachar com o juiz, às vezes o juiz de forma manuscrita despachava a nossa petição. Eu não peguei essa época não, porque eu sou novo, entendeu? Mas os nossos colegas mais antigos já pegaram essa época. Então, essa virtualização faz com que as informações cheguem mais rápido no processo. Então, logicamente, o processo tem que se desenvolver de uma forma regular, em tese. Só que, como eu te falei, estamos num processo, estamos numa fase de implementação ainda, eu posso dizer. Porque não é só a gente chegar e falar assim, jogamos o processo lá, vocês que se virem, servidores, juízes, advogados, promotores, defensores, não.
A gente precisa de quê? Todo mundo cooperando. Entende? Hoje em dia, por exemplo, nas urgências, a gente tem deferimento de medida protetiva com 24 horas. Isso é uma evolução tamanha para o direito. Antigamente era com quanto tempo? Não, então, assim, antigamente, se a gente for pegar a prática da Lei Maria da Penha, que é de 2006, Sim. ela, óbvio que foi uma discussão, a implementação, a gente levava um pouco mais de tempo para a gente garantir o direito da mulher. Hoje em dia, como o direito da mulher ele é debatido amplamente na nossa sociedade, cada dia mais a gente tem evoluções necessárias nos direitos das mulheres. Hoje em dia a gente tem, óbvio que a Lei Maria da Penha prevê CIAM, DEAN, que são núcleos de apoio à mulher, a Delegacia da Mulher, o Centro de Atendimento Integrado, que tem psicólogo, advogado e tudo mais. Isso é importante a gente analisar por um contexto jurídico. Então hoje em dia a gente tem o deferimento de uma medida muito rápido, visando o quê? Assegurar o direito dessa mulher à integridade física, corporal, psicológica. Então isso é uma evolução que a gente ainda está no processo, mas eu acredito que com uns 5 anos aí a gente tenha processos muito mais dinâmicos. Doutor você escolheu, né, dentro da sua profissão, você escolheu se especializar no direito criminal. Existe uma parcela da sociedade que não enxerga o advogado criminal com muito bons olhos, né? Aquela coisa de ser advogado de bandido, né? A polícia vai e prende, o cara vai lá e solta, né? O cara não fica nem 24 horas preso. Então, existe uma parcela da sociedade que tem um preconceito muito grande com o advogado criminalista. Fala um pouquinho pra gente desse preconceito e como você faz para lidar com isso. Então, Fred, isso eu já abordei diversas vezes. Em todo lugar que eu vou, eu faço questão de falar. O julgamento da mídia, hoje, ele vem antes do julgamento processual, com a nossa pluralidade de informações. Hoje em dia a gente tem aí uma notícia, aconteceu agora, do nada alguém tirou foto, daqui a pouco tem uma matéria sobre, estamos mandando para todo mundo na internet, o tribunal da internet te julgando. Todo mundo virou jornalista. Todo mundo virou jornalista. Então, assim, esse é um problema que, até óbvio, para os advogados e tal, mas para os jornalistas principalmente, se a gente for parar para pensar. Hoje em dia, a informação, ela não é checada, ela é feita de qualquer forma. Eu não estou fazendo aqui uma crítica a ninguém, eu estou fazendo aqui uma exposição de uma opinião. Isso porque qualquer pessoa hoje pode publicar uma matéria, pode veicular alguma informação. Então isso no direito criminal, isso é complexo. Por quê? Quantas vezes eu já pego algum caso para defender e já tem várias matérias sobre, eu tenho que rebater as matérias, falar, gente, não foi bem isso que aconteceu. Ou às vezes, porque assim, a gente tem todo um devido processo legal para passar. Porque assim, nosso princípio constitucional, indúbio pro réu. Só que, na prática, com o tribunal da internet, não existe indúbio pro réu. A condenação... Ele fez, é isso mesmo, não vale muita coisa... Entendeu? E fez mesmo, esse cara é criminoso e tal. E não é assim que funciona. Quantos clientes eu já tive que foram absolvidos? Sim. E aí, o que vai fazer? O Estado pede perdão? Olha, perdão, vou te indenizar. Entende? Clientes que já ficaram presos, inclusive. Sim. E isso é uma situação que a gente tem que observar. Isso é uma situação que a gente tem que parar, analisar. Fala assim, todo mundo merece o devido processo legal. Sim, porque é aquela história, né? A turma do bandido bom é bandido morto tem essa opinião. Sim, e assim, uma coisa que acontece muito é a sociedade às vezes, não estou falando de sociedade por completo, pelo amor de Deus, gente. Estou falando assim, nesses tribunais da internet que a gente está falando, sim, acontece muito que a sociedade dessa determinada área, ela acha que o advogado cometeu o crime junto com o cliente. Só que a gente está ali, obviamente, exercendo o nosso trabalho, oferecendo a nossa renda através daquilo ali, defendendo e garantindo os direitos constitucionais de uma pessoa que amanhã pode ser você. A gente nunca sabe quem está sujeito. A gente nunca sabe, às vezes, um acidente de trânsito que você não teve a intenção de matar ninguém. Às vezes você responde por um homicídio culposo, a gente nunca sabe. Amanhã, quem deve estar sentado no banco do réu pode ser eu, pode ser você. Então, vamos precisar de um advogado criminalista.
Quando chegar a nossa vez, a primeira coisa que você vai pensar, eu quero um advogado para me defender da melhor forma. Ainda que você seja culpado, você deve querer um advogado para te defender de quê? De injustiças processuais até, entendeu? Porque tem coisas que o nosso ordenamento jurídico prevê que são baseados também na hora de aplicar na interpretação, e a gente tem que garantir que a interpretação seja correta, porque a interpretação são feitas por... As interpretações, digo, são feitas por pessoas falhas também. Todos nós somos falhos. Sim. Então a gente tem que estar ali para garantir a devida aplicação do direito. Falando de tribunal da internet, Sim. né, os grandes CEOs agora das Big Techs, Sim. tanto a Meta quanto o Elon Musk, já estão anunciando que vão tirar das suas redes, né, a moderação de comentários. Ou seja, isso vai abrir uma brecha para muitos crimes de injúria, de fake news. Como que você enxerga essa abertura, né, essa flexibilização na moderação? Eu enxergo perigosamente. Por quê? Porque se você, moderando, você já tem casos na internet de calúnia, injúria, difamação. Então, assim... Racismo, homofobia. Sim. Entende? Então, assim, são vários casos que, se você tirar essa moderação, eu acredito que o poder público, através do Estado, com o objetivo de punir, vai ter que ainda regulamentar mais a fiscalização e afrouxar a corda, e apertar a corda, digo, em relação a esse procedimento de fiscalizar as redes sociais. Doutor, e nesses anos todos de advocacia criminal, né, acredito que você deve ter pego casos e casos. Qual foi o caso assim, mais interessante, vamos dizer assim, que você pegou na advocacia criminal? Uma coisa curiosa. Para mim, os casos mais interessantes são aqueles casos que você acredita muito no réu. Esses são os casos mais interessantes para mim. Eu já peguei casos que não tinha uma prova. Já peguei casos de clientes, por exemplo, que alegaram que ele estava em um local e ele estava sendo filmado passando em pedágios, por exemplo, em outro lugar que a gente conseguiu provas. Então, são casos, para mim os casos mais complexos são aqueles que você tem certeza que o réu é inocente. Por quê? Porque você fica meio que pressionado a trabalhar ainda mais pela inocência, uma coisa que você acredita. Entende? Então, assim, aí você fala, não, porque se ele é inocente é fácil. Não é fácil. Porque a gente tem todo um aparato jurídico contra ele. Todo o Ministério Público denunciando, fazendo o trabalho dele. Então, assim, a gente tem... Óbvio que se não tiver o acerto probatório, a gente vai brigar pela absolvição sempre. Só que esses são os casos que, pessoalmente, eu considero mais desafiadores. Porque a gente precisa fazer justiça da forma certa não, né? Da forma adequada e da forma que a gente acredita. Sim. Mas tem algum caso em particular que te chamou a atenção? Um caso assim, porra, esse caso aqui foi doideira. Fala pra mim. Olha, já teve um caso, teve uma operação que a gente atuou por 4 pessoas. Só que foi doideira no sentido que você está falando, do seguinte, de tempo, entendeu? De dispor de tempo. A gente tinha equipe, cada um ia para um lugar, tinha operação na casa de um cliente, aí tinha outra delegacia acompanhando outro cliente. Então, assim, a gente teve que dispor de muito tempo nesse dia. Então, esse caso, para mim, chamou muita atenção, entendeu? Óbvio que pela ética a gente não pode ficar entrando em casa, não pode ficar entrando em história, porque isso é muito complicado, entendeu? Eu vou ficar expondo o cliente, então não é desse... A OAB não permite e também não é ético do profissional fazer esse tipo de exposição. Só que eu posso te falar que foi uma operação que demandou muito trabalho e muito tempo, entendeu? Isso que me desafiou muito. Tem um ditado no direito que diz que não existe causa ganha, né? Com certeza não existe. Existem
reveses, existem vitórias, né? Algum cliente que sofreu algum revés já te ameaçou? Não. Reclamou contigo? Não, vou te falar, nunca tive esse problema não. Eu, na verdade, a minha mãe é testemunha, porque ela, no início, ela ficava com medo de eu atuar no direito criminal. Só que, com o tempo, a gente foi vendo isso aí, que a gente defende direito. E quem defende direito, se você trabalha da forma adequada, você não tem problema. Eu nunca tive um problema. Entendeu? Eu nunca tive um problema ético, por exemplo, na OAB. Nunca fui nem processado. Entende? Então são coisas que a gente tem que ter em mente, que na atuação a gente vai fazer a diferença. Então, assim, não só eu como os colegas que atuam na área, tem que mergulhar aí sem medo. Esse negócio de ameaça não existe, eu acho muito difícil. Acredito que existe, que assim, com outras pessoas podem ter casos isolados e pontuais, mas comigo, particularmente, nunca aconteceu. Que bom, que continue assim. Exatamente. E hoje, né, como advogado criminal e também em outras áreas, você se divide em Itaperuna, São José de Ubá e Campos. Como é que é estar nessas três cidades ao mesmo tempo? Como que você divide o seu tempo? Como é que você se organiza? Então, eu tenho dias fixos, né, em São José de Ubá. Toda quarta eu estou lá. Então eu aproveito, óbvio, quando não tem audiência em Itaperuna e tal, para atender a região. Às vezes tem um cliente e tal, daqui de Itaperuna, ou que seja de Talva, a gente faz o caminho, o percurso, a gente vai atendendo. Hoje, graças a Deus, a OAB dispõe de uma estrutura adequada. Eu falo pela OAB-RJ porque é a que a gente mais usa. A OAB-RJ ela tem salas, escritórios compartilhados e tudo, para a gente conseguir atender melhor o nosso cliente. Então a gente pode atuar até em cidades que a gente não tem escritório físico, e eu consigo fazer essa área aí, porque meu forte de atuação, meus maiores clientes hoje estão em Campos. Sim. Só que eu ainda tenho a minha herança de Itaperuna de clientes, graças a Deus as pessoas que ficaram comigo no início, fidelizaram, e a gente faz esse suporte, esse trabalho até hoje. Bacana. E a gente tem uma extensão do nosso espaço físico em São José de Ubá. Então, assim, hoje estar nessas três cidades para mim é gratificante, porque eu consigo desempenhar bem a minha função. E a gente tem uma equipe no escritório que a gente consegue dar conta dessa demanda, porque não adianta nada a gente ter muita demanda se a gente não consegue entregar. Com certeza. Então isso assim, para mim é bem prático. A gente tem que gerar a demanda, tem que gerar, mas a gente tem que dar conta da demanda que a gente gera. Então, nesse ponto e nesse aspecto aí, a gente está conseguindo fazer bem esses três municípios. E pelo fato da minha maior carteira de clientes estar em Campos, eu divido meu tempo partindo do ponto que mais dias eu atendo lá. Correto. E na região aqui, geralmente eu atendo 2 dias, terça e quarta, ou só quarta. Isso vai dependendo muito da demanda. Só que eu procuro fazer uma agenda para conseguir cumprir com todos os 3 municípios, entendeu? Perfeito. Doutor Hélio, além de um excelente advogado, a gente sabe que o senhor é uma pessoa que tem uma opinião política formada. Sim. Né? Como que o senhor enxerga hoje, né, a política regional, em especial a de Itaperuna, que é a nossa cidade, e após essas últimas eleições municipais? Vamos fazer um apanhado geral aqui da região, aqui, né, dos resultados que aconteceram. Dá uma opiniãozinha pra gente aí. Então, eu gosto de falar das cidades assim que eu acompanho, né? Eu prefiro falar assim dessas cidades. Não tem como eu falar do Noroeste completo, porque não são todas as cidades que eu acompanho. Só que assim, vamos lá. Campos a gente teve nas eleições municipais, né, a reeleição do prefeito Vladimir, que vem fazendo um ótimo trabalho lá, né? Então, óbvio que por conta disso ele foi reeleito em primeiro turno, porque lá são 2 turnos. Sim. E ele foi muito bem votado, acho que ele teve 100 mil, em média, né? 100 mil votos a mais do que a segunda. Colocado. E assim, a gente vai acompanhando bem o governo dele lá. O pessoal fala, ganhou com o pé nas costas. Isso aí, foi fácil a eleição lá para ele. Não é fácil, porque nunca a eleição é fácil, mas ele se destacou bem. Posso falar de
Itaperuna. Uma eleição fácil também foi a eleição de São José de Ubá. Sim, né? O prefeito Jean. Mas assim, o prefeito Jean, ele foi bem votado, porque ele foi o único candidato. Sim. A gente sabe que São José de Ubá tem uma oposição, mas só que assim, falando pelo que eu tenho visto lá, porque pelo meu escritório lá a gente tem atuação, a gente tem contato com o público e a gente acompanha o trabalho, né? E a gente tem visto que São José de Ubá hoje tem sido referência em diversas áreas, da educação principalmente. Então, a nossa ideia é caminhar também junto com os municípios e oferecer o suporte adequado que a gente conseguir. Entendeu? Se eu pego ali essa referência, a gente voltando a falar aí de São José de Ubá, se o governo for bem estruturado, a gente tem ideia de perpetuação. Você sabe que o trabalho bom tem que continuar. E o trabalho que não está legal tem que trocar. Sim. Então, assim... Está na mão do eleitor. Exato, está na mão do eleitor sempre. Isso, quando a gente vai lá nas nossas palestras, a gente faz questão de frisar. Não adianta você votar no fulaninho, no beltraninho, porque é parente que vai dar uma ajuda, não sei quem. Adianta o quê? Você olhar a sua sociedade, a coletividade, o meio social que você é inserido e ver se aquela política está funcionando. E se ela estiver funcionando, tem que manter. E se ela não tiver, tem que trocar. Então, assim, falando dessa situação de São José de Ubá, a gente tem visto a reeleição aí, né? Que a gente vai falar fácil, porque foi o único candidato, né? Sim. Mas só que a gente tem acompanhado um bom trabalho, né? Entende? Porque tinha a opção de ninguém votar no prefeito também e ele nem ganhar. Sim. Existe um outro caso interessante também aqui no Noroeste, que foi o caso do prefeito que ganhou, mas não levou. O prefeito de Natividade, o Taninho, né? Então, apesar de ter tido uma votação expressiva, ter levado, aconteceram alguns entraves que impediram ele de assumir. E na atividade a gente vem acompanhando a situação do prefeito lá, Taninho, né? Que, na verdade, olhando juridicamente, ele teve o registro de candidatura deferido em primeira instância e agora ele está numa discussão judicial ainda, né? Que na atividade não tem, tá uma insegurança política por causa dessa questão do prefeito, que ganhou a eleição, foi mais votado e não assumiu. O presidente da Câmara assumiu e agora a gente está nessa discussão para convocação de novas eleições, caso o prefeito Taninho não consiga os recursos cabíveis lá para retomar o poder. Então a gente vem acompanhando também a situação política. E por último, né? A gente tem que falar de Guilherme também, lá em Porciúncula, parabenizar pela eleição, né? Que agora a gente deseja, tanto lá em Porciúncula quanto em Itaperuna, né? Que o União ganhou aqui, a gente deseja que eles coloquem a casa em ordem, né? Que eles trabalhem ainda mais e que a gente consiga ver a população da região feliz, porque a gente sabe que um governo sério, um governo bem trabalhado, ele traz benefício para a sociedade, entende? Então a gente tendo um olhar político para cada lugar, a gente sabe que os prefeitos que assumiram agora, vamos falar, eles estão com 21 dias de governo. 21 dias vamos trazer para a nossa sociedade. Você entrou para trabalhar. Em 21 dias você acha que toda a função que você está ali, por exemplo, a coordenação, toda a função que você coordena, você já domina ela por completo em 21 dias? Todos os seus funcionários não dominam. Então, assim, é um processo. Tem que assumir, tem que colocar a casa em ordem, tem que fazer os ajustes necessários e principalmente se cercar de pessoas competentes. Esse é o meu ponto. Eu acho que para a gente fazer uma análise política nessa situação, é fato a gente observar quem está se cercando de pessoas importantes. Que, na verdade, importantes que eu digo é que realizam e desempenham de melhor forma as suas funções. Doutor, vou pedir que o senhor me dê só uma licencinha porque eu preciso de falar dos nossos patrocinadores. Com certeza. Sem eles a gente não teria essa estrutura. Com certeza. Né? Nossos patrocinadores, muito obrigado à Oficina da Massa, né? O Matheus, que todo programa que a gente faz, nosso convidado degusta uma pizza com a gente, a melhor pizza da Tava cidade. uma delícia, Matheus. Parabéns, hein? Tava ótima.
Drogaria Saúde Farma, que é a entrega mais rápida da cidade, ligou, chegou, né? A melhor opção para você tirar a sua CNH em Itaperuna, Autoescola Opção, na rua Rafael Vasconcelos, perto do Mercado Fluminense. E queria agradecer também a nossa assessoria jurídica, né? Escritório Gisele Azevedo. Obrigado, doutora Gisele, pela parceria de sempre. Doutor, voltando, né? Claro. Aqui, nós falamos da política da região, falamos um pouquinho da política de Itaperuna e a política do doutor Hélio. Temos pretensões políticas? Tem alguma ideia, algum projeto para o futuro? Fala pra gente. Olha, Fred, hoje eu posso falar que eu não tenho pretensão política. Eu tô aqui com as pessoas que a gente procura se aproximar para ajudar a sociedade, tanto que o nosso trabalho vem, principalmente em São José de Ubá, né, que a gente vem se desenvolvendo como um auxílio para a população mesmo, entendeu? Eu não tenho ideia de concorrer a cargo nenhum, pleitear cargo nenhum, não tenho aspirações políticas nesse sentido. A gente não sabe, eu não posso falar para sempre, né? Porque são coisas que, conforme o tempo vai passando, a gente vai imaginando ou não. Mas hoje eu posso te garantir que esse tipo de pretensão eu não tenho. Meu objetivo é estar aqui como suporte para ajudar mesmo quem precisar e conseguir fazer. A gente sabe que a gente consegue contactar algumas pessoas importantes e fazer as ligações necessárias, né, para o desenvolvimento da nossa sociedade. E essas ligações já estão rolando? Isso aí sempre tem, né? Sempre tem. A gente sempre tem um contato que a gente busca ajudar a nossa população da região. A gente está nesses trâmites. Você sabe que saímos de uma eleição municipal agora, a gente vai se preparar para uma eleição nacional. Sim. Que vem cheia de desafios e o nosso povo ele precisa saber escolher adequadamente os representantes. Há umas perguntas atrás eu lhe disse que você era uma pessoa que tem uma opinião formada forte, né? Vou te apertar agora. Nós tivemos as eleições de Itaperuna, né? Um resultado previsível para alguns, imprevisível para outros foi uma surpresa grande, né? Foi uma diferença muito grande de votos, né? Do primeiro para o segundo colocado, né? E sendo que a disputa de forças era grande, né? Era briga de cachorro grande, como se diz na gíria, né? No dito popular. Aonde você acha que o governo errou? Aonde você acha que a oposição acertou para que nós tivéssemos esse resultado que nós tivemos? Olha, isso aí é uma pergunta complexa. Porque assim, óbvio, a gente vai parar aqui para analisar quem sou eu para analisar quem errou e quem acertou alguma coisa. Óbvio que a gente vai analisar assim, de agora, depois é fácil. Acertou o quê? Quem ganhou. Sim, mas olha só, eu acredito... Diferença de estratégia. Eu acredito que a nossa... Óbvio que você está falando de Itaperuna. Sim. A nossa população, ela se mostrou cansada da atual gestão e cansada do que foi realizado nesses últimos 4 anos. Eu entendo isso. A urna nos mostrou isso. Então, assim, eu vejo a atual conjuntura após as eleições, né, o resultado das urnas, como uma resposta da população. A gente viu, óbvio, alguns problemas de gestão, a gente viu problemas inclusive com a coleta de lixo e vários outros, que a gente não precisa ficar aqui enumerando também, né? Porque governos erram e acertam. Só que assim, a gente tem que ver com o povo e o povo tem que analisar o que está bom para eles. Eu vejo essa conjuntura política como uma forte resposta do povo com a não concordância de algumas atitudes do governo atual. Tanto que escolheu o prefeito Nel para as mudanças e a gente espera que as mudanças que foram depositadas nele aconteçam. Sim, e vou deixar novamente aqui o convite para o prefeito Nel. As portas do Pode Mais Podcast estão abertas sempre, a hora que quiser aparecer para o prefeito. Estamos às ordens. Doutor, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Tava bom. Tava bom, um papo inteligente sempre muito bom. Né? Eu queria que você deixasse para a população de Itaperuna um recado falando sobre
Advocacia criminal, né? Como você, quem precisar de um atendimento criminal, quem precisar de assistência jurídica, como fazer? Então, gostaria de falar, não só o povo de Itaperuna, né? Gostaria de falar assim, para os ouvintes em si, né? Garantir que sempre que você for acionado, intimado a comparecer, seja unidade policial, seja intimado para ir ao fórum e tratar de... Assim, a gente está falando de direito criminal aqui, só que para tratar de qualquer interesse, você sempre procura um advogado especializado na área que você foi intimado, né? Porque a gente entende que a gente está pronto para resolver esse tipo de problema. Não falo só de mim, falo de qualquer colega. Então, assim, sempre procure um advogado de sua confiança para estar perto de você. Não vá achando que você consegue enfrentar sozinho os processos, entendeu? Então, eu falo isso até porque tantos processos meus e de colegas também que a gente acaba convivendo e conversando, a gente vai tendo essa noção das pessoas que quanto mais tentam lutar com seus próprios braços, sim, maiores são as consequências para a gente tentar reverter no futuro. Então, assim, eu queria deixar mesmo essa palavra para vocês, que a gente continue buscando os colegas aí, ou a nós mesmos aqui, né, se precisarem, para atuar e para garantir seus direitos. Nunca deixe para você mesmo, em tese, que não é advogado, para buscar os direitos, e sim alguém competente para isso. Tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela Muito obrigado também. Queria falar que foi um prazer. Sempre. E deixar aqui meus agradecimentos pela ótima entrevista. Dizer sempre que a casa está aberta, né? Claro. Você é um grande amigo, um grande parceiro. Com certeza. E a gente vai, se Deus quiser, ter outras conversas como essa futuramente. E para você que gosta de conteúdo como esse, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, que você deixando o seu like, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai distribuí-lo para mais pessoas, e acione o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Esse é mais um programa Pode Mais Podcast, hoje com o Dr. Érico Julião, advogado criminalista. Até a próxima!